Dá uns minutinhos aí, né? Que o Instagram joga a live pro pessoal pra gente começar a nossa live de hoje. Olha só, já temos gente aqui. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rose. Oi, Israel. Boa noite. Ó, o pessoal tá todo pontual. Boa noite, Pati. Tudo bem, querida? Gente. Hoje acordei daquele jeito que eu postei nos meus stories lá. Um dia cheio de luta, mas também cheio de produtividade. E aí confesso para vocês que falei assim, por que não fazer uma live, né? E aí parece que as coisas começaram a se organizar. Eu acho tão interessante essa questão de quando a gente se posiciona, toda a atmosfera parece que muda, né? Boa noite, Nath. Tudo bem, querida? Oi, Fran. O pessoal tá entrando, já eu já vou começar, hoje eu vou ser mais direta, tá? É um tema extremamente importante, então quero entregar para vocês aí tudo que fiz algumas anotações de alguns pontos que eu não posso esquecer, mas também vou deixar aberto para a gente deixar perguntas, às vezes vai surgir algumas dúvidas, e aí eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar conforme for surgindo dúvidas, tá, pessoal? Eu vou pedir. Boa noite, Mari. Tudo bem, querida? Boa noite, Lari. Lari Cândido. Esse eu não conheço ainda. Pessoal, eu vou mandar para mais algumas pessoas e vou pedir para vocês também. Manda para aquela pessoa que você sabe aí que tá precisando receber um desbloqueio emocional. Eu já mandei para algumas pessoas. Vou mandar de novo. Manda aí para 7 pessoas que a gente já ajuda, né? Boa noite, prima. Tudo bem? Boa noite, Fran. Gente, é muito bom ter esse tempo aqui, né? Pra gente conversar um pouco sobre aquilo que, pelo menos pra mim, Mariana, independente de ser psicólogo ou não, né? Não sei quem tá aqui que me conhece sabe que, além de ser Mariana, eu sou psicóloga. E eu acho que muito além disso, o que faz sentido para a nossa vida em primeiro lugar, né? Eu acho que é o que mais chama a atenção aos nossos olhos, e aí sobre isso a gente acaba que percebendo Deus usando a nossa vida para quem está ao nosso redor. Eu acho isso fenomenal. Eu percebo que hoje na clínica eu tenho já 10 anos aí de clínica, eu contar um pouquinho da minha história até o pessoal ir entrando. Vai mandando aí pro pessoal, chamando quem você imagina que tem bloqueio de autoimagem, que é a imagem de si próprio, né? Manda aí pro pessoal pra gente destravar esse tanto de gente que tá aí, na verdade, sofrendo, porque tem uma imagem sobre si muito distorcida, né? Mas voltando. Faz 10 anos já que eu atendo na clínica e é tão interessante como que as coisas acontecem. Eu tenho liberdade para falar aqui nessa plataforma, primeiro porque é a minha página, né? E segundo, gente, porque a gente já está no século XXI, então já ficou para trás esse negócio de a gente achar que a gente é só corpo, ou só alma, né? Ou só espírito. Então eu sempre olho as coisas, eu sempre tenho uma visão sobre as 3 frentes que eu falo, né? A gente é formado de corpo, alma e espírito. Não tem como eu falar que tudo é espiritual, ou que tudo é emocional, ou que tudo é físico, né? Enfim. Então eu sempre olho dessa maneira espiritual. E falando dessa maneira espiritual, eu acho interessante que
Na clínica, o pessoal que vem chegando é sobre uma demanda que muitas vezes eu já passei na minha vida. Isso eu acho muito interessante, assim, óbvio que eu não passei tudo que os meus pacientes passam, né, ou já passaram, mas é muito interessante como conecta as histórias, assim. E aí, para falar já, eu já vou introduzir aqui essa questão, né, do como saber se eu tenho bloqueio de autoimagem, que é o tema da nossa live de hoje, e confesso que isso tá queimando no meu coração. Então, eu acredito que se servir para uma pessoa, para mim já valeu a pena, tá ok? O que é esse bloqueio de autoimagem, né? Então, vamos lá. Autoimagem, obviamente falando, mas eu aprendi, que nem eu falei nos meus stories esses dias, que o óbvio só é óbvio quando é dito. Então, não é óbvio, né? Então, bloqueio de autoimagem é a imagem sobre si mesmo, é como você se vê. E aí eu vou pedir para hoje a gente fazer algumas tarefinhas, então pega papel e caneta, corre lá, vou dar um tempinho para vocês, vou falar oi pro pessoal aqui, porque hoje tem uma tarefinha simples, 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 mas que pode destravar a sua mente, pode destravar esse bloqueio em você que você não, às vezes nem sabe que você tem. Pois eu, por exemplo, não faz muito tempo eu descobri alguns bloqueios de autoimagem em mim, que não é um só, né, pessoal? A gente tem vários. E tudo ficou muito claro quando eu joguei tudo no papel e pude visualizar alguns pontos. E aí, desde então, minha trajetória tem tomado alguns rumos diferentes. Então, corre lá, pega um papel, pode ser papel de pão, e uma caneta, um lápis, uma canetinha, e vamos lá. Eu vou falar um oi aqui pro pessoal que entrou. Boa noite, Nádia. Boa noite, Amanda. Boa noite, Marcela. A Daisy, querida, que eu falei no direct, né? Denise, a minha amiga Ana. Boa noite, Liana. Tudo jóia, querida? Boa noite, Mari. Da Makeup, eu não sei como fala. Eu acho que é de maquiagem, né? Gente, pegou aí? Quem pegou caneta e papel, dá um coraçãozinho aqui ou escreve um joia aí, um foguinho. Vamos interagir, porque eu não gosto de ficar falando sozinha, gente. Então, bora lá, né? O que é essa questão de autoimagem? Como saber se eu tenho esse bloqueio de autoimagem? Então, o primeiro ponto para a gente saber se a gente tem esse bloqueio de autoimagem, a gente precisa colocar isso em algum lugar que a gente consiga ver, tá? Então, por isso a ideia do papel, por isso a ideia de caneta, tudo pra gente escrever. Eu não falo no bloco de notas porque a maioria que eu acho que tá no celular como eu, né, participando dessa live. E o que a gente vai colocar nesse papel? Eu quero que você jogue nesse papel. Pode ser um papel que fique só com você não precisa mostrar para ninguém, nem pro seu marido, nem para melhor amiga. Você guarda esse papel se você quiser, porque eu quero que você esteja assim sem filtro e jogue nesse papel tudo que vier à sua mente dessa pergunta seguinte que eu vou fazer, tá ok? Isso é o princípio de tudo, para a gente saber quais são os bloqueios que a gente tem de autoimagem. Então, eu vou te fazer uma pergunta e aí você já começa a jogar nesse papel que vier na sua mente. Por favor, eu vou repetir, não coloca, não breca, sim, não fica pondo filtro, só solta. Só solta e depois, se você quiser, você rasga esse papel, mas só solta. E a pergunta que eu quero te fazer é: como você se vê? Coloca aí. Como você se vê? Como assim, Mari? Isso, pessoal, não é diretamente como as pessoas falam que a gente é, tá? A não ser que o que as pessoas falam que a gente é faça sentido com aquilo que a gente realmente acredita sobre si. Então, coloca no papel como você se vê. Eu vou dar alguns exemplos até de mim e vou dar exemplos também do pessoal que eu atendo na clínica, né? Como eu ouço que as pessoas falam quando eu pergunto: nossa, como que você se vê? Muita gente fala assim: Mari,
eu me vejo como procrastinadora, como preguiçosa, como lenta. Aí a pessoa fala, né? Eu sou muito lenta, eu me acho menor do que eu sou, assim, me acho menor do que as outras pessoas, né? Não me acho bonita, me acho feia. Esses dias eu ouvi, eu sou estranho, uma crença que eu tinha, que eu não tinha detectado, mas de autoimagem era minha mesmo. E aí eu abro meu coração para vocês, porque eu acho que é importante, né? Hoje eu não me vejo mais assim, por trabalhar toda essa questão de ressignificar, mas eu, quando perguntava assim, Mariana, como você se vê? Eu falava, eu acho que eu sou desinteressante. Olha só como é forte isso, né? E por anos e anos e anos e anos eu acreditei que eu era desinteressante. E não desinteressante na conotação homem e mulher. Não era esse ponto só, assim. Tinha uma parte nisso, mas não especificamente nisso, assim. Muitas vezes eu deixei de vir aqui falar de tudo que Deus tem transbordado sobre a minha vida, dentro de mim, para eu transbordar na vida de vocês, porque eu achava que eu era desinteressante. Então, assim, joga nesse papel tudo que você vê sobre você. Se vocês quiserem compartilhar aqui uma palavrinha, coloca aqui, vai ser ótimo para a gente conversar. E eu também ver se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Coloca aqui. Eu me vejo como uma pessoa, ou só põe a palavra, desinteressante, preguiçoso, burro, ou como você se vê de forma positiva também, tá? Não é só conotação negativa, não. Quero ver vocês colocando eu aqui. Gente, pensa que... Ai, Mari, vou colocar aqui e o que o outro vai falar. Dane-se o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. O importante nessa noite é você sair daqui com esse desbloqueio. É para isso que eu tô investindo esse tempo em vocês. E eu quero que você seja aqui totalmente congruente e verdadeiro com esse momento que a gente tá tendo aqui. Tá? Então, coloca aqui o como você se vê. Na hora que você jogar tudo isso no papel, eu confesso para vocês que não é fácil. Ai, Mari, o que não é fácil? Não é fácil pensar sobre isso? Desde pensar, eu acho que não é tão fácil, mas de reconhecer. Eu acho que é a parte mais difícil, assim. Reconhecer que a gente tem esses bloqueios, que a gente pensa, às vezes, de uma forma tão negativa sobre si. Ou pro lado bom que a gente pensa sobre si de uma forma muito positiva. Então coloca aqui, eu quero que vocês coloquem aqui o que você, como vocês se veem. Pode ser positivo ou negativo. Ó, colocar aqui não atraente, procrastinadora, medrosa. Tudo isso são bloqueios de autoimagem. Por que bloqueio? Vocês sabem me dizer por que bloqueio? A pergunta que eu faço é: se não for bloqueio, por que que isso te impede de fazer tantas coisas? Como, por exemplo, ficar bem com você mesmo. Ficar em paz com você mesmo, com essa característica que você acredita que você é sobre você mesmo. Vamos lá. Oi, Vani. Tudo bem, querida? Coloque aqui. A pergunta é: como você se vê? E aí pode ser que venha, essa é uma parte muito interessante que eu tava refletindo hoje do que falar para vocês nessa live. E eu lembro que quando eu fui fazer isso, né, esse exercício, eu comigo mesma, eu fiquei percebendo, assim, eu percebi algumas vozes. E aí eu não tô falando da questão espiritual, tá? Eu tô falando de vozes mesmo que vêm na nossa mente, ou que moram ali, se alojam ali, né? E são vozes que faz morada na nossa mente e a gente nem percebe. E aí eu fui começar a pensar sobre essas frases, de onde vinham. E eu percebi de várias coisas da minha infância. Não diretamente dos meus pais, tinha algumas específicas dos meus pais, mas eu já disse em outro momento que eu não tive um ambiente hostil, que eu, de alguma forma, tive um ambiente saudável. Mas eu lembro, por exemplo, olha que interessante, né? Eu não tô aqui para falar de pai e mãe, mas olha que interessante. A criança, ela é uma esponja. E eu me lembro do meu pai falando assim, ó, filho de burro, o burrinho é.
e ria, sabe? Gente do céu, eu levei isso pra minha vida de uma forma, ainda mais que quando eu era criança, eu tive algumas dificuldades emocionais e os profissionais ao meu redor, quem me segue aqui já viu eu contando essa história. Os profissionais ao meu redor, os professores, né, os assistentes de professor, não tinham habilidade para identificar que eu tinha uma dificuldade emocional. E aí eles acreditaram e denominaram, então, falaram, né, que eu tinha dificuldade de aprendizado. E eu levei isso por mais de 10 anos na minha vida. Eu lembro que eu cheguei na faculdade e eu ainda pensava assim sobre mim. E até que uma sessão, minha terapeuta falou assim, Mari, quem te falou isso? Você tem dificuldade, né? Dificuldade de aprendizado. Não existe isso para uma pessoa que fez uma faculdade de 5 anos de psicologia, que é um curso que a gente tem que ler muito, tem que aprender muito. Aí eu falei assim, poxa vida. Então, assim, né? É uma coisa que eu tinha, eu acreditava sobre a minha pessoa, era uma autoimagem que eu tinha, um bloqueio enorme, porque eu lembro eu até falei isso com uma paciente esses dias, eu lembro de eu pegar livros, assim, para ler, e parece que na minha frente tinha meio que um véu, uma coisa que dificultava de eu aprender, que nada mais era do que o fato de eu acreditar que eu era aquilo, que eu tinha dificuldade de aprender, e aí eu enxergava as coisas sobre essa ótica, entendeu? Então, percebe a importância de você saber qual é a imagem que você tem de si mesmo? E aí, a partir do momento que eu desbloqueei essa autoimagem distorcida, né, que eu levei por tantos anos na minha vida, as coisas fluíram de uma outra forma. O meu aprendizado foi outro, foi sem muito, sabe, sem esse peso, esse sacrifício, foi de uma forma natural de uma pessoa que não tem um déficit de aprendizado. Mas por anos eu acreditei sobre isso e foi isso que eu vivi. Boa noite, Cláudio. Tudo jóia? Boa noite, Jana. Oi, Vani. Saudades também, querida. Faz tempo que a gente não se vê, né? Essa pandemia doida aí afastou todo mundo. Pessoal, colocou aí no papel. Para quem tá entrando agora, eu pedi para pegar caneta e papel, ou lápis, até papel de pão, e escrever nessa folha de uma forma que você não tenha filtro algum com você mesmo, né? Fica nu aí com você mesmo. Se eu falo que processo de terapia é se despir na frente do terapeuta, e é mesmo, né? Então faça isso com você agora e coloca nesse papel aquilo que a pergunta é como você se vê, de uma forma muito simples. Eu estou tentando simplificar ao máximo para que vocês absorvam tudo que eu tenho para passar. Joga nesse papel as palavras sem filtro algum. Fez sentido, pessoal? Teve algumas pessoas que colocou aqui. Quem quiser colocar palavras que vieram à sua mente, coloca aqui, já começa a liberar. Eu costumo dizer no processo de terapia, isso eu levo para minha vida também, que quando a gente fala ou quando a gente visualiza numa folha, o primeiro passo para o processo de cura é esse, dentro da nossa alma, porque a gente consegue tirar de dentro da gente. E isso é muito difícil, né? Pegar isso na mão e assumir e falar assim, nossa, putz, eu sou medrosa, né? E aí é uma questão muito forte, assim, porque você realmente acredita que você é isso. Isso que é o perigo, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite, é isso que eu quero trazer para vocês de uma forma muito clara, que muitas vezes aquilo que você está acreditando que você é, tudo isso que você está escrevendo aí nessa folha, que você é, não é isso que você é. Não é isso que você é. Óbvio que tudo aquilo que você está escrevendo e for muito positivo, ótimo. Tá te levando para frente? Ótimo. Tá te progredindo? Ótimo. Eu tô falando dos bloqueios em si, que é aquilo que nos paralisa, que é aquilo que nos impede de viver aquilo que a gente realmente quer viver, aquilo que nos tira a energia, aquilo que mina as nossas energias todos os dias, que mina a nossa autoestima. É disso que eu tô falando. Isso que você acredita que você é e que de alguma forma, você está convivendo com isso por tantos anos, você acredita tanto que você é isso, só que isso realmente é o ponto crucial que descaracteriza quem você realmente é. E é isso que eu quero trazer aqui nesta noite. Quero que
Assim como o véu, né, do meu olho foi retirado, a importância para mim nessa noite é que pelo menos uma pessoa, se uma pessoa falar assim para mim, Mari do céu, eu não sabia que eu pensava isso sobre mim e isso paralisou minha vida nisso, 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 nisso. Eu deixei de viver e de conquistar isso, isso, isso. Ou muitas vezes eu pensei em tirar a minha vida, assim como eu atendo muitas pessoas que falam isso por conta de acreditar nisso, nisso, nisso sobre mim. Eu já ouvi gente falando assim, eu não presto pra nada, eu sou um lixo, eu não tenho valor. Isso tudo, gente, é bloqueio de autoimagem, né? Tem muita gente que tem mensagens, vem frases na cabeça assim, você é um vagabundo, você estraga tudo que coloca a mão, você é um estabanado, né? Isso é algo tão sério na nossa vida. Eu convivo com uma pessoa que ela tem uma crença tão forte, que ela tem uma percepção sobre si tão forte, que ela é estabanada, que tudo que ela coloca a mão ela quebra. E ela tá de alguma forma influenciando a filha dela, né? Não convém aqui falar o nome, eu não quero expor a pessoa, mas assim, eu me peguei percebendo que uma criança, por conviver, né, tava repetindo aquilo e acreditando, já que ela também era estabanada, que ela também, de alguma forma, tudo que ela colocava a mão, ela de alguma forma destruía. E aí eu falei assim para ela: você não é estabanada, você está estabanada. E esse é um ponto aqui. Esse é um ponto que eu nem marquei aqui, mas com esses exemplos vindo na minha cabeça, eu acho que é uma chave muito grande. Eu ouvi sobre a minha vida, durante a minha vida toda, que eu era uma pessoa chata, que eu era uma pessoa geniosa. Nossa, como você é? Nossa, gênio difícil. Como você é estressada? Como você como que eles falam? É boca nervosa, né? E o que eu tenho para te falar é que você não é isso que disseram sobre você. E, gente, eu não tô aqui para dar palavra de automotivação. Não é esse o foco. Não tô aqui para te motivar. Até porque isso dura 30 minutos. Acabou a live, você vai ficar animado 30 minutos. Às vezes amanhã de manhã você vai ficar um pouquinho animado, mas no outro dia, ou no final da tarde, no final da manhã, já não vai servir de nada essa motivação que eu poderia estar dando aqui com técnicas de injeção de ânimo para você, mas não é esse o objetivo. Eu quero tirar as vendas dos seus olhos como foi tirado do meu. E eu quero te dizer que você não é isso que você está pensando que você é. Se isso for um bloqueio, se isso for algo que está te prendendo, se isso for algo que está te impedindo de viver aquilo que você tanto quer, tanto sonha, tanto espera, né? Tanto almeja, vê na vida das pessoas e acha que você não é capaz por conta desse bloqueio que você tem na sua mente. Então, assim, você não é isso que falaram sobre você. Você não é isso que de alguma forma está encucado na sua cabeça. Você está assim. Ah, Mari, por que que eu estou assim? Como eu falei no começo da live, você pode estar assim porque falaram isso para você. Você pode estar assim porque você passou por situações como eu na escola, que tinha dificuldades emocionais, e aí as pessoas ao meu redor denominaram isso como uma dificuldade de aprendizado, e não era, e eu levei isso por anos da minha vida. Você pode estar assim porque em algum momento você pode ter começado a repetir algum comportamento com uma frequência, e aí as pessoas definem isso como se você fosse o comportamento que você emite. Esses dias eu estava fazendo um atendimento, eu acho legal dar esses exemplos, porque eu acho que isso pode tocar alguém que está aqui dentro, pode fazer sentido para alguém que está aqui dentro, eu acredito. Por isso que eu vou contando essas histórias, tanto das pessoas que eu atendo, que vocês nem imaginam quem é, né, por questão de sigilo, e também histórias minhas. Só falar um oi pro pessoal que entrou aqui. Oi, Paula, querida. Gratidão, viu? Pela presença, pelo elogio. Boa noite, Dora. Boa noite, Clebson. Boa noite, Cacá. Tem bastante gente aqui, né?
Essa semana que passou, eu tava falando com um atleta, né? Eu atendo alguns atletas e ele é uma pessoa que tem um desempenho muito bom no meio que ele, né, se empenha aí, que ele trabalha dentro do atletismo. E ele tinha passado por um torneio e ele não tinha ganhado alguns jogos, né? E aí ele tava bem frustrado, que é óbvio que é normal. Isso é muito normal. Não tô falando que a gente não vai ter frustração, né? Que a gente não vai ter momentos em que as coisas ficam difíceis mesmo. Tem dias que a gente fica triste, enfim, mas são momentos, né? A gente não é aquele momento, né? Porque você tá estressada naquele momento que essa é a sua definição, que isso é quem você é. Enfim, aí esse meu paciente falou: ai, Mari, eu acho que eu sou muito esforçado, mas eu não sei o que que acontece, porque eu acabo perdendo a cabeça durante os jogos. É um esporte de alto rendimento que esse atleta pratica. E aí é, o meu pai falou que eu precisava ter um pouco mais de gana, né? Mais de vontade de ganhar, e que não sei o que lá, mas eu tenho, e eu sou esforçado. E ele ficava falando isso. Aí eu falei assim, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí a pergunta que eu quero que você se faça, porque eu já me fiz essa pergunta por várias vezes, continuo fazendo e faço para o máximo de pessoas que tiverem ao meu redor, porque eu acredito muito nessa chave que tem nessa pergunta. E a pergunta que eu fiz para ele é: você acha, né? Você acha que você é, ou você acredita que você é aquilo que você faz? Aí ele falou assim: nossa, como? Eu falei: você acredita que você é o que você faz? Aí ele falou assim pra mim: nossa, me dá um exemplo. Aí ele falou assim: não, deixa eu dar um exemplo e ver se é isso, Mari. Ele falou assim: bom, eu sou uma pessoa boa, aí eu ajudo um idoso a atravessar a rua e por isso eu sou bom. Aí eu falei assim, tá, e o contrário disso? Ele falou assim: se um dia eu não ajudar alguém a atravessar a rua, um idoso a atravessar a rua, eu não sou. Aí ele parou pra pensar, ele falou assim: eu não sou bom? Eu falei assim. E aí eu falei: é uma pergunta que é muito importante você investir um tempão da sua vida pra parar pra pensar. Você é aquilo que você faz? Porque muitas vezes as pessoas falam que a gente é. Por exemplo, se a gente. Tem crianças que. Eu tenho um sobrinho que ele tem um temperamento mais forte. E aí, vamos dizer assim: ah, ele é briguento? Não, ele não é briguento. Ele está em um momento em que ele está aprendendo limite. Que ele está aprendendo algumas características, né, da questão social, algumas questões sociais de limite, socialização mesmo, né, até onde ele pode ir e não, testando os pais, porque é normal da idade. E aí a gente não pode dizer que ele é briguento, mas sim que ele está aprendendo sobre isso. Ele tem um gênio um pouco mais determinado do que outras crianças? Sim, isso sim. A gente pode dizer que a gente é uma pessoa determinada no sentido de, por exemplo, ele, desde 2 aninhos, sempre soube o que queria. Eu nunca vi uma criança desse jeito, para mim é uma novidade. Com 2 anos de idade, você perguntava: você quer isso? Ele sim. Você quer aquilo? Não. Ele nunca titubeou. E quando era não, era não. E quando era assim, assim, ele ficava bem com aquela resposta dele, entendeu? Então, isso a gente afirma que é uma característica forte dele, mas não significa que ele é genioso por isso, no sentido de sempre vai ser assim. Não, a criança tem 5 anos, gente. E nem você que tem 40, nem você que tem 30, nem você que tem 35, você não é assim. Entende? Existem situações em que a gente passa e a gente responde de alguma forma a isso. Isso não significa que a gente é assim. Eu lembro que eu tinha por volta de uns 10 anos e eu fui uma menina que não fui criada com limites, com não, né? Eu falo pra minha mãe que eu falo, mãe, eu não sei como que eu não dei ruim, seus filhos não deram ruim, é porque é muito amor mesmo, mas assim, eu cresci, e eu sei que ela deu o melhor dela, mas eu cresci dentro de uma bolha. Então assim, eu vim com um temperamento um pouco mais forte, e aí eu não recebia não. Então eu era, naquele momento, naquele período, por conta das circunstâncias, das pessoas que estavam ao redor, uma criança muitas vezes com um comportamento caracterizado como chata.
Mas a questão é, eu era chata num estado fixo? É isso que eu quero perguntar pra você. Porque quando as pessoas falam assim, ai, você é chata, você é briguenta, você é estourada. É como se você nunca pudesse mudar. Pronto, morre assim. Nasceu assim, ou nasceu, alguém disse isso pra você e isso é determinante, pronto, você vai morrer assim. Então, assim, isso que você colocou no papel, que eu quero dizer pra você, você não é assim. Gente, se isso que eu tô falando estiver fazendo algum sentido pra vocês, interage aqui comigo. Aperta um coraçãozinho, manda um foguinho, um joia. Eu preciso saber se pelo menos uma pessoa, com uma pessoa, isso que eu tô falando tá fazendo sentido. Se você, em algum momento disso que eu tô falando, falou assim, nossa, Mari, realmente, eu acreditei que eu era isso, e eu não sou isso, né? Ou eu posso aprender a ser diferente. Ó, tem bastante gente colocando isso mesmo. Coloca coraçãozinho aí, porque se fizer sentido para uma pessoa, do fundo do meu coração, o que eu tô falando nessa noite, a minha pretensão é uma pessoa entender o que eu tô falando e uma pessoa mudar o que ela tá pensando. E o que a gente colocou nesse papel, eu acho tão interessante, eu até anotei aqui, ó. Ninguém fala pra você que você é manso, né? Ou se fala que você é manso, não é de mansidão dos frutos do espírito, que é algo positivo, né? Fala que você é manso muitas vezes no sentido de ser frouxo, não é isso que eu tô dizendo, né? Ninguém fala pra você que você é bondoso. Algumas pessoas que têm eu falo que tem um pouco de inteligência emocional, até fala, né? Até elogia. Quem tem o aprendizado do comportamento de reforçar, de elogiar, até fala, né? Para criança ou para quem ama. Mas assim, ninguém fica falando assim, nossa, você é tão autocontrolado. Nossa, você tem tanto domínio próprio. As pessoas não falam coisas positivas. Esse que é o problema. Se você tá acreditando no que as pessoas falam, elas estão falando coisas positivas ou negativas sobre você. O que as pessoas estão falando? Ai, Mari, mas eu sou, né? As pessoas têm razão porque é a maioria que tá falando. Será? Será? Ou será que falaram tanto na tua cabeça que aí você começou a acreditar nisso e se comporta segundo isso? E aí é óbvio, né? Que vai parecer que elas têm razão. Então, assim, pessoal, o primeiro passo, coloca no papel tudo que vier à sua cabeça. Se você não conseguiu colocar agora, enfim, por N motivos, não deixa de fazer essa tarefa. Porque, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, eu vou falar aqui nessa live para vocês. Eu sei que vocês não são meus pacientes, tem algumas pessoas aqui que são pacientes minhas, mas eu sempre falo assim, ó, a minha parte é 30% só desse processo de desbloquear você dessa questão de bloqueio de autoimagem. A sua parte é 70% desse processo. E eu não tô querendo. E eu ainda peguei 30%, porque se eu fosse falar de autorresponsabilidade aqui, a gente ia para quase 100%, né? Responsabilidade sua sobre o que a gente está falando aqui e você realmente conseguir ter resultados. Então, assim, eu sou simplesmente a pessoa que tô dando as ferramentas para você. Só que se você desligar essa live ou durante essa live você não colocou no papel nada do que a gente conversou e não trazer para sua vida, não trazer para uma reflexão diária, não adianta nada. Gente, ninguém muda ninguém. Esses dias eu fiz um post, brinquei de uma situação com meu marido e eu falei, gente, ninguém muda ninguém. A gente só muda na hora que a gente quer mudar. E eu vou te falar, a gente só muda na hora que a gente tá tendo prejuízo. Porque até o momento que a gente não tá tendo prejuízo, até o momento que tá tudo bem, até o momento que a gente tá no ganho, a gente se mantém ali, mesmo que seja no fedido, mas tá quentinho. Que é a bendita ou maldita zona de conforto. Tá ok? Então, se você não fez isso agora, não jogou no papel as palavras, né? Como você se vê, faça isso em algum momento durante essa semana. E aqui eu vou passar para o segundo ponto, né? De como, o que é essa questão de bloqueio de autoimagem, o que isso pode trazer de problema se eu tiver esse bloqueio de autoimagem. E aí aqui eu queria que você refletisse, olha para dentro. Essa live praticamente, como é autoimagem, gente, eu não vim aqui para você falar
do seu vizinho. Eu não vim aqui para você falar da sua mãe, nem do seu irmão, nem do seu pai, muito menos do seu marido, né? Eu vim aqui para falar sobre algo que você pode olhar e que você pode começar a mudar, e não sobre o outro. Eu acho muito interessante, uma vez eu ouvi uma pessoa falar isso e eu comecei a observar isso, e é muito interessante. Aqui eu vou falar sobre uma experiência, né, minha. Nos meus devocionais, eu faço devocional todos os dias de manhã, não faz muito tempo, não faz... Eu acho que vai fazer aqui 1 ano que eu tô fazendo isso. Isso tem mudado a minha vida, né? E o meu devocional é o meu momento com Deus, que eu acredito que existe, né? O praticar aí da minha fé. E eu acho muito interessante que uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: quando você vai falar com Deus sobre alguém, né? Às vezes lenhar alguém para Deus, ele nunca vai falar dessa pessoa para você. Ele sempre vai te ouvir, te acolher, e aí ele vai falar assim: tá, mas e aí você? O que você fez com isso? O que você fez com isso que você tá sentindo? O que você vai fazer com isso que você tá sentindo? Então aqui a questão é, né? Qual é o problema se eu tiver esse bloqueio? Porque às vezes a gente fala, é mais fácil a gente falar assim: ah, eu não tenho problema com a minha autoimagem, não. Ou, né, você tá realmente conseguindo falar: não, eu tenho vários. Não sei nem por onde começar. Começa pelo papel. Se não ficou claro aqui, gente, manda uma mensagem para mim que eu vou te ajudar. Você dá pelo menos esse primeiro passo para você sair do lugar. E aí o segundo passo é você identificar quais são ou qual é o problema maior, ou quais são os problemas que esse bloqueio de autoimagem, né, que tudo isso que você escreveu aí sobre você tem trazido para sua vida. E aí, assim, eu vou enfatizar aqui de novo, né, a questão do que isso tem trazido de prejuízo para a sua vida. Eu anotei aqui, e aí eu achei alguns pontos aqui que eu mais ouço, que eu mais vejo, e que eu, inclusive, já vivi. E aí, os problemas que o fator bloqueio de autoimagem pode trazer para a nossa vida de maior prejuízo, ou um dos maiores prejuízos, eu coloquei aqui, é você ficar paralisada. Você pode, eu por achar que eu tinha, né, que eu tinha esse bloqueio de autoimagem, achar que eu era desinteressante, eu simplesmente não falava daquilo que eu tenho certeza que muita gente está precisando ouvir. Essa live, para mim, até um tempo atrás, era um grande desafio. Hoje não, hoje eu tenho tanta convicção sobre a minha autoimagem, eu tenho tanta convicção sobre o que eu carrego, quem sou eu, né, que eu não tenho mais problema. Então eu simplesmente decido, me posiciono. Óbvio que ainda não é minha zona de conforto, e eu nem sei se algum dia vai ser, porque eu acho que quando a gente entra na zona de conforto, a gente já tem que logo cair para outra zona, que é a zona de expulsão, e aí a gente fala sobre isso numa outra live. E aí a questão aqui é: quais são os problemas que isso tem trazido para você? Você está paralisado sobre algo que você quer e não consegue, ou acredita que não consegue? Outro problema que eu coloquei aqui, que isso tá um boom na nossa humanidade, é um dos problemas maiores da gente ter bloqueio de autoimagem é o tamanho do arrombo, do vazio que a gente sente dentro de si. É aquela sensação de você estar incompleto, sabe? Outro problema, por exemplo, você tá perdido. Isso também está relacionado ao bloqueio de autoimagem. Isso também é consequência do bloqueio de autoimagem. Faz sentido, pessoal, isso que eu tô falando? Gente, conversa comigo. Só eu tô falando. Vocês têm pergunta? Manda aqui pra mim. Olha, eu que não tava olhando, na verdade. Tem um monte de comentários aqui. Gente, eu ainda sou principiante aqui de live, mas não vai ser mais assim. Não vou falar hoje, mas tem projetos novos aí. Oi, Lu, tudo bem, amiga? Minha amiga Ana, que eu já falei, a Liz, Robilan, tudo bem, Robilan? Nem sei se o pessoal tá mais aí. A minha amiga falando... Gente, eu tenho uma amiga que ela é fã número 1. Isso que é amigo, entendeu? Que é amigo que só serve pra você quando você tá no fundo do poço, isso não é amigo. Mas amigo que tá com você quando você tá, né, dando aí um up, quando você tá evoluindo, quando você tá crescendo, ela fica ali te parabenizando, torcendo, falando que você é demais.
Isso que é amigo. Amigo é aquele que fica feliz com a sua felicidade. Ó, guarda essa, hein? Porque eu demorei para aprender isso. Então, assim, eu costumo dizer, eu ia até escrever isso na bio do meu Instagram, mas eu falei assim, gente, essa é a vontade que eu tenho de gritar pro mundo, mas eu acho que não vai, enfim, não sei ainda. Talvez um dia eu ponha. Que é essa questão do bloqueio da autoimagem, o que ela gera nas pessoas? Olha para como estão as pessoas ao nosso redor, ou como a gente tá. Me fala, como que a gente tá? Ó, eu vou mandar essa live para mais 7 pessoas. Manda aí também. Para mais 7 pessoas que não entrou e eu vou mandar de novo. Manda aí. Manda aí, manda aí. Vou dar um tempinho para vocês mandarem. Pronto, mandei. Porque eu acredito que isso daqui pode fazer sentido para muito mais pessoas. Como que eu sei disso? Gente, as pessoas estão andando feito zumbi. Não precisa nem assistir filme. Eu olho para as pessoas. Esses dias eu fui no mercado. Gente, as pessoas estão só reagindo. Ninguém para pensar mais. Parece um bando de zumbi, um bando de bicho. E parece que às vezes os bichos é mais inteligência. Me desculpa, agora eu vou desabafar. Porque essa plataforma aqui que tá aberta é pública, né? E essa página é minha. Então tá aqui quem quer realmente me ouvir, quem me conhece. Então eu vou falar, eu preciso falar. Gente, eu saí do mercado que me deu vontade de falar, deu vontade de dar uns gritos. Eu falei até pro meu irmão esses dias, eu falei assim, gente, eu queria ser louca nessa hora. Porque o louco, ele é considerado como inconsequente dos seus atos. Então ele pode fazer o que ele pensar. Né? Na maioria das vezes isso é considerado louco, uma pessoa que não tem consciência de si, que não tem domínio sobre si, que não, né, não tem consequências aí, não se responsabiliza pelos seus atos. Me deu vontade de dar uns gritos. Gente, as pessoas estão tão reativas que elas não param para pensar. Tudo ansiosa, não, sabe? As coisas acontecem e elas simplesmente vão indo, tipo assim, um bando de zumbi. Então, assim, você quer mais do que... Mari, o que isso tem a ver com bloqueio de autoimagem? O que isso tem a ver com bloqueio de autoimagem? Eu que te pergunto. O que você acha que isso tem a ver com bloqueio de autoimagem? Quem já desconfia que isso tem a ver com bloqueio de autoimagem, dá um coraçãozinho aqui ou manda um foguinho. Coloca aqui. Coloca aqui. Gente, a gente anda na rua, as pessoas... Funciona. Uma vez... Falaram assim pra mim, Mari, faz um teste num curso que eu tava fazendo. Olha pra cima, assim, na rua e fica parado. Faz você esse teste. As pessoas começam a passar do seu lado e só olham. Ai, Mari, mas isso não é reflexo. Gente, isso é repetição de comportamento, tá? E aí tá todo mundo agindo no efeito zumbi e todo mundo tá indo nesse efeito zumbi. O que é esse efeito zumbi? Ninguém sabe nem pra que tá nessa face da Terra. Ninguém sabe nem quem é. Tem tanto de bloqueio, que hoje nós estamos falando só de bloqueio de autoimagem. Imagina o tanto de coisa que não tem. As pessoas não param para pensar. Chega um estranho na sua vida e fala assim, mas você é uma ignorante. Gente, e aí você fica lá no mimimi, melindroso. Falaram que eu sou ignorante. Gente, a pessoa nem te conhece. E você que vive com você tantos anos, não sabe quem você é? Acredita. Acredita que você é. Nossa, Jesus Cristo, a gente precisa parar para filtrar um pouco. Então, assim, essa questão... Agora eu tô alterada, gente. Eu estou alterada agora, entendeu? Eu não sou alterada, porque hoje eu sei quem eu sou, ok? Tempos atrás, me falavam que eu era, como estado fixo. Eu não sou, eu estou. E eu me dou o direito de estar. Porque se não for esse rebuliço dentro de mim... Eu não consigo causar transformação, não consigo nem falar. Então, os meus pacientes já sabem que quando eu tô, entendeu, com o negócio assim, é porque eu tô falando umas verdades que faz sentido. Não é verdade da Mariana, é uma verdade de coisas que estão acontecendo. A gente precisa parar para pensar quem a gente é. A gente precisa parar para pensar como a gente se vê. Porque senão a gente vai continuar vivendo perdido, um bando de zumbi, frustrado. Os outros vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Os outros vai para a direita, você vai para a direita. Você não sabe nem quem você é. Aí uma pessoa chega pra você e fala que você é aquilo, você acredita, e aí você leva isso pra sua vida toda e morre assim. Misericórdia, gente. Se faz sentido pra vocês, coloca um fogo aqui, coloca um coração.
Oi, Lidiane, oi, Glória, oi, Juliana, querida, tudo jóia? Meu irmão tá na live, ele sabe também. Quando tem que falar, falo mesmo, porque eu tô vendo. Eu aprendi uma coisa. Demorou também para eu aprender. Gente, mas demorou, que eu digo, é porque assim, ó, uma coisa é você perceber o que eu tô falando, tá? Outra coisa é você absorver o que eu tô falando. E outra coisa ainda é você colocar isso em prática, tá ok? Então, assim, demorou para eu perceber que quem ama a gente não fica lambendo nossas feridas, não, entendeu? Não fica de mimimi com a gente, não. Dá tapa na cara de forma pejorativa. Fala, acorda, meu filho. Você vai ficar aí nesse sofrimento. Eu que não vou entrar nesse fundo do poço com você, não. Então, assim, eu falo para meus pacientes que o fato de eu corrigir ou o fato de eu falar algumas coisas não é porque é minha verdade. É porque se Deus está permitindo eu ver algumas coisas, na minha frente, quem passar eu vou falar. Eu não vou mais segurar. Gente, eu segurei por muitos anos, eu não vou mais segurar. Óbvio que a gente tem que ter maturidade para falar, né? Não é sair gritando, não é sair ofendendo, não é esse o ponto. Mas tem pessoas. Gente, essa frase que eu ouvi na minha vida faz tanto sentido. Tem pessoas que ficam em busca de pessoas para lamber a própria ferida. Parece que ela tá lá lambendo, aí ela fala, vem cá, dá uma lambidinha também. Que pessoas são essas? São as pessoas que acreditam que são vítima. São os mimizentos. Pelo amor de Deus, para de ser mimizento, para de ser vítima. Porque se você acreditar que você é vítima, se você acreditar que você é um Zé Ninguém, se você acreditar que você é um bosta na vida, você vai ser o quê? Você vai ser isso, é isso que você acredita. Aí depois não sabe por que vive vazio. Por que vive perdido? Por que não dá resultado em nada que põe a mão? Você não tá pensando nem sobre como você pensa sobre você mesmo. E essa live é para isso, é para você entender. Olha para você. Ninguém vai chegar e falar assim, nossa, querido, eu tô vendo que você é vitimista. Não, não é assim não, entendeu? Você tem que olhar para você. Se você tá com dificuldade, essa live é para isso. E para de ficar falando que você não consegue. Porque só não consegue quem não quer. O tanto de conteúdo que tem na internet. E a gente fica lá, às vezes. Eu não sou contra. Inclusive, agora há pouco, num dos momentos meus de lazer, né? De descansar a cabeça, eu tava vendo vídeo de entretenimento. Eu não sou contra isso. Mas para de ficar, sei lá, 16 horas, 10 horas, 5 horas da sua vida vendo vídeo de entretenimento enquanto a sua vida tá toda ferrada, para não falar outra coisa. Entendeu? Você tem que começar primeiro o quê? Coloca no papel como você se vê. Como você se vê é isso que você é, não tem outra. Não é o que você faz e nem só o que você pensa, é como você se vê. Esse meu paciente falou assim, mas nunca pensei sobre isso, aquele atleta que eu tava falando. Ele falou, já ouvi falar que a gente é o que a gente pensa. A gente não é só o que a gente pensa, a gente não é só o que a gente se comporta. A gente é principalmente a maneira como a gente se vê. Então, se você tem todos esses bloqueios aí sobre você, você acha que você vai viver como? Um zumbi, vazio, incompleto, entendeu? Então, se você tá assim, não tem problema. A questão é o que você vai fazer com isso. É esse o ponto. O que você vai fazer com isso? Aí, fecha parênteses, mas eu senti no coração de falar isso. Pode ser que tenha alguém que precisou disso aqui. Eu tenho certeza que alguém precisou disso aqui. Então, assim, simplesmente, gente, eu tô falando isso por amor, porque se eu fosse uma zumbizenta, nem sei se existe essa palavra, eu não ia estar aqui, sabe? Meu tempo, hoje eu acordei 5 horas da manhã, e eu podia ter tomado banho e deitado dormindo, mas eu tô aqui porque quero, né? Tô aqui porque quero, acordei 5 horas da manhã porque quero, e tá tudo bem, não é isso que eu tô falando. Mas a questão é, quem fica lambendo as suas feridas não quer que você evolui. E eu vou te falar uma coisa, se você der uma evoluidinha, que seja pequenininha, começar a agir um pouquinho diferente, a pessoa vai olhar pra você e vai falar assim, tá estranho, hein? Você não tá bem, não. Outro dia uma paciente minha falou assim pra mim que uma amiga dela falou assim, nossa, mas você tá tão estranha. Isso é porque ela tinha tomado consciência que ela quer mudar o posicionamento dela, de conseguir valorizar um pouco mais o que ela tem hoje, porque ela já teve várias crises de ansiedade e a gente vem trabalhando e ela fala, Mari,
tá caindo algumas fichas depois de um tempo do nosso processo e eu tô identificando que eu preciso ficar aqui hoje. Que tem coisas que, sei lá, por exemplo, ela cursa medicina. Eu tô cursando medicina, eu tô aqui aprendendo tanta coisa e eu tô lá na frente, já querendo que o meu curso acabe, que não sei o que lá. Eu falei, pois é, quando você chegar lá na frente que o seu curso acabar, você vai querer ter 10 anos de formado. E aí, você vai ter 10 anos de formado, você vai querer você vai estar sempre lá na frente. Então, assim, aí ela começou a fazer algumas mudanças de comportamento que foram coisas, não são pequenas, porque demandou esforço dela e tudo que você faz diferente, para mim, já é um esforço, já é algo não pequeno, já é algo grande. 1% por dia é algo grande e suficiente para cada dia. E não 50% correr 10 km hoje, amanhã você nem anda, como eu já disse em alguns dos meus posts. E ela começou, enfim, mudar alguns comportamentos dela. E aí falaram assim pra ela, nossa, mas você tá estranha. Tem alguma coisa você que tá estranha, mas eu não tô entendendo. O que será, hein? Aí ela falou assim, ai, não sei. Ela não falou. Ela começou a observar, mas ela não falou o que tava fazendo. Não cabia ali. Aí ela falou assim, a menina, ainda amigona dela, falou assim, nossa, mas seu jeito de falar tá diferente. Seu jeito de... Sobre a mesma situação, você tá falando de uma forma diferente. Antes você faria assim, assim, assado. Ah lá, tá vendo? As pessoas acham que é algo que você fez, sei lá, há 10 anos atrás, há um mês atrás. Você tem que fazer aquilo pro resto da tua vida. Você não pode nunca melhorar. Você não pode nunca sair do lugar. Você tem que viver lá, no fedido, mas tá quentinho, né? Aí a menina falou assim... Aí, por fim, a menina virou e falou assim, ah... Mas eu tô gostando. Mas toda desconfiada. Eu falei, gente do céu. Porque era algo muito positivo. Mas a menina olhou todo com um olhar de desconfiança. Do tipo assim, o que ela tá fazendo? Que tá de estranho. Por quê? Porque aquilo já gerou um incômodo na menina. Porque toda mudança na gente gera um incômodo no outro. E problema é do outro, entendeu? Uma vez eu ouvi, na verdade, estudando... Isso fez tanto sentido pra mim. E aí, na hora que acontece comigo, eu já ligo as minhas antenas. Eu estudando um conteúdo, falava assim, ó. Aquilo que mais te incomoda no outro. Por exemplo, assim, ó. Vou pegar um exemplo de uma paciente também. Ela tem um namorado que busca bastante, né? Crescimento, evolução. É uma pessoa que inquieta. Às vezes mais exagerado, mas enfim. Cada um, né, que tem aí o seu limite. E ela assim, Mari, eu fiquei inconformada, tudo sabe, tudo quer falar, tudo aprendeu num livro, que você quer. Aí eu virei e falei assim, escuta, já parou pra pensar por que isso tá te incomodando tanto? Né? Eu até vou comentar sobre isso com essa minha paciente amanhã. Às vezes ela tá ouvindo, eu não sei quem, todo mundo que tá aqui, mas ela sabe que isso serviu pra evolução dela. E aí ela falou assim, eu falei, você já parou pra pensar sobre isso? Por que isso te incomoda tanto? Ela falou assim, não. Eu falei assim, pois é, as pessoas falam, né? Os estudos muitas vezes apontam que aquilo que tá incomodando na gente, no outro, tá apontando para algo dentro da gente. E na maioria das vezes, ou é aquilo que a gente não gosta na gente, ou aquilo que tá faltando na gente. Como assim? Ela era uma pessoa que estava parada, não estava estudando, não estava buscando, e é óbvio que a evolução do namorado, a evolução do parceiro dela, estava gerando incômodo nela, porque acusava, apontava diretamente para aquilo que ela não estava fazendo. Simples assim. Entendeu? Só ler o que o pessoal está escrevendo aqui para interagir com vocês. A Lu, minha amigona, pois você sempre tem um jeitinho certo de falar, mesmo pior. Você sabe exatamente o jeito de acordar as pessoas. Por isso, sempre procuro você para falar, amiga. Ô, coisa boa. Vamos lá. É porque a gente sabe, né, quem são as pessoas que vão falar com a gente e querem o nosso bem. E eu vou te falar uma coisa. A gente quer ser vergonha. A gente também sabe quando a gente tá se mantendo em algumas situações com pessoas que estão ali só para lamber nossas feridas e a gente fica se mantendo ali, né? Boa noite, Vander. Vander, eu estou precisando muito de ajuda, estou passando por momentos difíceis, sei até comer, alguma coisa assim. Me chama, Vander, no particular, pode ser? Eu não sei quem é, mas quero te ajudar. Pois estou com depressão há 5 anos, depois que meu esposo saiu de casa.
tem uma perda aqui, né? Tem algo muito triste, né? Muito triste, não parece ninguém para me ajudar. Eu sou de Paraíba, mas moro aqui no Rio de Janeiro. Me chama no direct, tá? Ou pode me chamar até no WhatsApp. Aquele link da bio do meu Instagram cai no meu WhatsApp. Pode me chamar ali que eu quero conversar com você, tá? Vamos falar disso um pouco mais no privado, para não te expor. Vamos falar de forma mais singular, tá? Então, assim, pessoal, voltando aqui, né? O primeiro passo, né? Como saber se eu tenho bloqueio, só para recapitular o que a gente já falou. Vou tomar um pouco d'água. Gente, deixa eu abrir meu coração aqui. Tem tanta gente diferente nessa live. Eu tô o meu coração tão cheio de alegria. Não por quantidade, mas porque antes de começar essa live, eu mentalizei, eu orei, e aí aqui eu tô falando de novo da minha fé, né? Para quem precisasse ouvir o que eu fosse falar hoje, não é sobre mim. É sobre aquilo que Deus quer transbordar através da minha vida, porque eu acredito que Deus usa quem quiser se dispor a ser usado. E eu tô vendo tanta gente diferente aqui, isso tá mexendo tanto com o meu coração. Tem pessoas que eu nem faço ideia de quem seja, né? Ô, Vander, coloca lá no privado essas mensagens, tá? Porque eu não quero que você fique se expondo aqui. Esse não é o intuito dessa live, tá? Mas eu quero te acolher por lá, eu quero te dar atenção. Me chama no particular e coloca mensagens lá pra mim. Pode escrever o que você precisar, mas não fica se expondo aqui não, porque ninguém merece, né? Passar por essa exposição. Eu acredito, eu sempre falo assim. O processo de terapia é um ambiente para você se expor, se despir, mas o que a gente conversa ali fica ali. E eu sempre oriento meus pacientes a vocês escolherem, né? E aí eu deixo essa orientação, e apesar disso ser uma coisa que muita gente já sabe, mas eu acredito que às vezes a gente não para pensar nisso, que é tão comum, a gente precisa selecionar para quem a gente vai se despir, para quem a gente vai abrir nosso coração. A gente não sabe quem está ao nosso redor. Então, assim, por isso que eu tô pedindo para ela me chamar no direct, não é nem por questão de interromper ou não a live, não é isso, é porque eu sei que tem pessoas que não querem o nosso bem e tem pessoas que, na verdade, querem o mal. Não tô falando que tem gente aqui, assim, na verdade, tem muita gente aqui que eu nem conheço, né? Mas, assim, não fique se expondo para qualquer pessoa. Vou abrir um parênteses aqui. Guarda seu coração. Só que, assim, guardar o coração não significa... a dor está tão grande, é o desespero. Eu sei, Denise, eu sei disso. Por isso que eu pedi para ela me chamar. Se ela me chamar hoje mesmo, ainda hoje, eu vou responder ela. Eu sei que existe um desespero, eu sei que as pessoas... eu trabalho com muitas pessoas que já tentaram tirar a própria vida e que tiram, né? Eu nunca perdi um paciente nesse sentido, mas já atendi várias pessoas e eu sei que o índice de suicídio é muito grande e é por isso. Por um desespero que você não consegue ver fim, né? Sim, eu também fiquei comovida, eu acho que é algo que... Eu acredito assim, gente, Deus sempre nos dá a oportunidade todos os dias. Eu não acredito que a gente passa por um dia sequer sem Deus colocar uma porta diante da gente, sem colocar uma oportunidade diante da gente, né? A gente só precisa ter sabedoria, e muitas vezes a gente não tem discernimento, para escolher abrir essa porta, para escolher pisar sobre as águas, mesmo que a gente não esteja vendo o chão. Faz sentido o que eu tô falando? Às vezes a gente quer que as coisas ou as respostas aconteçam da maneira como a gente está pedindo e esperando. E nem sempre vai ser assim. Então, assim, eu acredito que todos os dias a gente recebe oportunidades de mudar a nossa história. Eu não tô querendo dizer aqui que essa pessoa não tá buscando ou não tá aceitando. Eu não conheço nada da história dessa pessoa, né?
Eu só quero que ela não se exponha. Enfim, fechando todos os parênteses abertos aqui, né? Voltando para o objetivo da nossa live, que é como saber se eu tenho bloqueio de autoimagem. Então, recapitulando o que a gente conversou, como, só finalizando essa conversa que a Denise está colocando aqui, todos estamos aqui por um propósito, você falou uma frase para mim, outra para outros. Que ótimo, fico feliz, né? A Paty pôs, no modo zumbi não enxergamos as portas, infelizmente. Eu concordo com você, Paty, eu concordo. Mas eu também concordo que a gente tem oportunidades gratuitas, né? De começar a destravar, e eu acredito que quem tá aqui nessa live, com certeza aí já deve ser, não sei nem que horas são, mas já deve ser quase 10 horas da noite. São pessoas que estão buscando algum tipo de conhecimento, né? Então, assim, as portas se abrem e a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Então, assim, fechando parênteses, por favor, vamos lá, porque senão eu fico aqui, né, só querendo acolher, enfim. Sobre o que a gente falou, então, o primeiro passo, né, é a gente realmente aí buscar colocar num papel, colocar em algum lugar aí escrito tudo aquilo que a gente tá buscando, né? Entende? Eu dei uma perdida aqui, que sumiu algumas coisas aqui da minha tela. Voltando. Coloque num papel tudo aquilo que você entende que é a sua autoimagem, como você se vê. Esse é o primeiro passo. E aí solta sem filtro, tá? Nesse papel que pode ser só seu. Segundo passo você precisa identificar o que esses bloqueios de autoimagem está gerando em você. A voz está começando a falhar. De prejuízo, né? Por que você anda tão vazio, tão inquieto, tão incompleto? Por que as pessoas estão tão zumbi? Tudo isso eu já falei. E para fechar esse ponto 2, é porque que a gente nunca chega em lugar algum, né? Muita gente me fala, Mari, eu não consigo sair do lugar. Mari, não consigo chegar em lugar nenhum. Tudo isso, ou boa parte disso, também está ligado ao bloqueio de autoimagem. Não tem como você se ver, sei lá, como, por exemplo, eu dei um exemplo, não tem como você acreditar que você não presta para nada, né? E ter resultados. É uma coisa totalmente incongruente. Então, assim, se você não está conseguindo alcançar os pontos que você quer, porque com certeza tá ligado aí a esse bloqueio de autoimagem. E para fechar, o terceiro ponto, né, como eu resolvo esse bloqueio de autoimagem? Aqui tá a cereja do bolo, e é óbvio que eu gosto de falar que todo o processo, né, de mudança é processo. Então, nada nasce grande, a gente não nasceu, né, eu tenho 34 anos, eu não nasci com 34 anos, mesmo eu sendo psicóloga, né, eu tendo aí o curso de psicologia, atendendo como psicóloga, eu também tenho os meus processos, eu também tenho tempo de maturação de cada mudança para a questão de inteligência emocional. Então, assim, dentro, né, de tudo isso que a gente está conversando, isso é o início, você precisa buscar ajuda. Mas, enfim, como eu resolvo esse bloqueio, né, ou os bloqueios de autoimagem? E aí aqui eu vou colocar para a gente ir finalizando, mas fica até o final para que você pegue essa chave, porque é uma das mais importantes, tá? O primeiro passo para você resolver esse bloqueio de autoimagem, você precisa, primeiro, vou falar assim pausadamente, para você prestar atenção em mim. Você precisa, por favor, primeiro se autoconscientizar. Você primeiro precisa parar para olhar para você, precisa parar e olhar para você. Você precisa parar e olhar para quais são os nomes que você está se dando, né? É estabanada? É briguenta? É não é miserenta que eles falam, né? Mão fechada, que muitas vezes quer dizer que uma pessoa é miserável, né? Enfim, tem tantas coisas que a gente fala. O nome que você se dá. Nossa, tem tantas coisas que vem na minha mente. Enfim, é mentirosa,
né? Outro dia eu falando com uma pessoa, ela falou assim: me falaram a vida inteira que eu era uma mentirosa. Você está se chamando desses nomes, né? Você talvez já até perdeu o seu nome, Mariana Marchiori, agora Fonseca, né? Agora não, já há 4 anos. Ou você perdeu o seu próprio nome e está se chamando por todos esses adjetivos. Então, assim, o primeiro passo é você identificar como você está se vendo, quais nomes você está se dando. O segundo passo é você ressignificar isso que você está olhando sobre si mesmo. Você precisa olhar para isso. O que é o ressignificar? É dar outro sentido para aquilo que já tinha algum sentido para você. E pode ser um sentido negativo como um sentido positivo, né? E aí a questão aqui é, você precisa ressignificar. Então, para você começar a ressignificar como você se vê, você precisa estar aberto para fazer isso. A gente não consegue fazer isso se a gente estiver com um pensamento fixo. Eu sou tal coisa. Eu nasci, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Então, assim, você precisa estar aberto para ressignificar isso, tá? E eu coloquei aqui, terceiro é pensar, você precisa pensar principalmente no sentido do que você está pensando sobre você. Por exemplo, assim, ó, falar a vida inteira que eu era briguenta. Faz sentido isso? Tem alguma coerência? Ah, mas é porque um período da minha vida, porque eu estava sob um estresse maior, eu era muito estressada mesmo, eu era muito briguenta. Gente, já foi, já é passado, então não faz nenhum sentido. Esse é o ponto. Você precisa olhar para você, primeiro assumindo o que você acredita que você é, né? Como você se vê, os adjetivos que você está se dando. Segundo você precisa ressignificar tudo isso. Ressignificar é primeiro assumir e segundo você estar aberto para olhar para isso de uma forma diferente. E terceiro faz sentido, eu tô olhando aqui na minha cola, tá? Faz sentido isso que você tá pensando? Ai, Mário, porque disseram, não sei o que ela... Tá, mas disseram, mas e você? Eu falo que só a gente mesmo, sabe o quanto é bom ou o quanto é ruim viver aqui dentro, né? Só a gente sabe o prazer e o desprazer de ser quem é. Faz sentido? Então, assim, para olhar se faz sentido, gente, o que essas pessoas falam ou até mesmo o que você tem dito sobre você. Tá ok? Então, assim, pessoal, essa live é com o intuito. O que eu tenho percebido? E aqui eu vou abrir meu coração para fechar com chave de ouro. Oi, Bela! Tudo bem, querida? A Bela, gente, foi um bebezinho que eu peguei no colo, que eu limpei bumbum quando eu tinha, nossa, o que? Uns 16, 17 anos. Olha como o tempo passa, já tá uma moça. Ela me chama de tia Mari. Oi, tia Mari. Tia mesmo, né? Eu já tô pra titia, já minha idade já tá. Gente, fechando parênteses aqui. Esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Essa live e os projetos que estão aí por vir, que já, quem me acompanha aqui, eu vou jogar agora uma curiosidade em vocês. Eu acho o máximo, quando eu mexo nesses cílios, parece que ele vai pular. O melhor é que ele não fica, sabe, pesando aqui no meu cílio. A pessoa tá tão à vontade no final da live que fala o que vem na cabeça, né? Isso é relacionamento, gente. Vocês precisam entender. Quando a gente descobre quem a gente é mesmo, qual a autoimagem que a gente tem, a gente, entendeu? Destrava mesmo e é feliz aqui dentro, em primeiro lugar. Então, assim, essas lives que eu tô fazendo aqui, comecei semana passada com uma live que eu não marquei, não combinei e simplesmente apareci no feriado, acho que foi por volta da 1 hora, mas é que ela não tava muito programada mesmo, e essa hoje também não estava muito programada, mas é que o negócio vem queimando dentro de mim, e aí chega uma hora que eu não aguento mais, eu falo, então tá, Deus, eu vou obedecer, e aí eu vou lá e faço, mas a intenção é ter uma programação, tá? É ter uma programação pelo menos quinzenal de live. O que vocês acham? Aperta o coração aí quem quer live. Quem fez sentido essa mensagem de hoje para você, quem fez sentido
Esse conteúdo, agora vocês vão me dar reforço. Põe aí, ó, um coração, um foguinho, uma palminha. Quem quer mais live? A gente tem um monte de coisa que a gente dá para falar, um monte de coisa não, né? Porque tudo é coisa, um monte de tema, né? A Denise pôs, a pérola que você disse que ficou para mim foi 1% por dia começar a mudança. Mudança é esforço e dedicação. Isso mesmo. Todos os dias, 1% é melhor do que você fazer 50% num dia. Amanhã você não faz nada, no outro dia você não faz nada. E depois você não faz nada de novo. Frequência é muito mais importante. Então é 1%. Você consegue dar 1% todos os dias? Bora lá fazer. 1% todos os dias. Ó, o pessoal, coraçãozinho, eu quero. Aí o intuito aqui é o que eu quero combinar com vocês. Eu vou me comprometer, porque quando eu me comprometo, primeiro comigo, que eu já fiz, e segundo com quem eu falo, eu cumpro. O pessoal tá saindo, depois vai ficar aí tudo perdido. Bando de zumbi que não vai entender o que eu tô falando. Tô brincando, gente. O meu comprometimento com vocês é fazer uma live pelo menos quinzenal, tá? Pelo menos quinzenal. Então, essa semana teve, hoje, semana que vem não tem, e na outra tem, tá ok? Pessoal, eu vou avisando nos meus stories, então continua me seguindo lá, me acompanhando, aí eu vou pôr os temas, provavelmente vai ser às terças-feiras à noite, tá? Mas a gente vai conversando, eu acho que fluiu super bem esse horário na terça-feira, que é um horário que o pessoal tá bem tranquilo, tá ok? Se você ficou com alguma dúvida, se você quer falar alguma coisa para mim mais particular, pode mandar no direct. Se você tem alguma questão que você não entendeu de tudo que eu falei aqui, não tenha vergonha. A nossa dúvida nunca é uma bobagem, eu aprendi isso. A nossa dúvida, se vocês tivessem perguntado aqui, né? Se vocês quiserem perguntar, eu vou dar aí alguns segundinhos, podem perguntar. A nossa dúvida, às vezes, é a dúvida do outro. E aí o outro que tá lá parado, paralisado por causa de bloqueios, não pergunta e leva aquilo pra vida, e enfim. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, dúvidas sobre o que eu falei aqui, eu acho que eu fui bem clara. Eu tenho essa impressão. Foi só uma impressão? Ou deu para entender, gente? Depois vocês comentam lá no meu direct. Mari, foi joia? Põe só um joia, que já vai significar que deu para entender o que eu falei na live aqui de hoje. Ou põe um joia já aqui. A Vânia amei, estou medrosa. Meu Deus, Vânia, vamos desbloquear isso, hein, mulher? Vamos desbloquear isso. Mas é uma coisa que você falou interessante. Estou medrosa. Não significa que você é medrosa, mesmo que isso tenha vindo com você até hoje aqui na sua vida. Não significa que você é isso, você está. E aí o mais importante é você identificar o que você acredita, o que você está pensando quando você está sentindo esse medo, quando você está sentindo... Primeiro, se você acreditar que você é medrosa, aí já complica mais, porque aí você vai enxergar todas as coisas ao seu redor com essa lente. Hoje eu não tô de óculos, né? Mas a gente enxerga a vida sobre uma ótica. Então, se você acreditar que você é medrosa, né? Você vai levar isso para sua vida toda. Tudo que você passar, você vai... É como se isso fosse seu, sabe? Isso, gente, isso que é uma mentira. Uma mentira, e aí aqui eu vou falar, é uma mentira maligna, assim. E segundo, que é uma mentira da nossa mente que vive nos sabotando, né? A gente acredita tão forte em algumas coisas sobre a gente que a gente leva isso pra vida como se fosse verdade. A gente pode fazer uma live aqui sobre crenças, né? Que é verdades absolutas pra gente que a gente nunca parou pra pensar. Então, assim, o primeiro passo é você identificar aí. Depois você precisa ver, né, os problemas. O medo causa um monte de problema. E depois tentar ressignificar, ver o que faz sentido para você ou não nisso tudo. E tentar todos os dias que vier o medo, falar, eu não sou medrosa. E aí não é só clichê, né? Não é só uma coisinha de autoajuda, mas é realmente olhar para aquilo, se esforçar para olhar para aquilo de uma forma diferente, tá?
Gente, o pessoal falou que foi muito clara, muito bom. Amei. Coraçãozinho. Gente, gratidão por esse tempo com vocês. Para mim foi maravilhoso. Tô repleta, porque eu falo que quando a gente transborda, a gente se enche primeiro, né? Para transbordar, a gente tem que estar cheia. Então, do que a gente tá cheia também pode ser outro tema para live. Ótima noite para vocês, ótima semana. Beijo, beijo, beijo.